Estudo 51. Perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. O objetivo desse estudo é analisar a necessidade de se perdoar sempre, mesmo quando se é ofendido, destacando que apenas o perdão verdadeiro traz o esquecimento da ofensa e é agradável a Deus. Esse estudo é a continuação do estudo anterior, de número 50, Perdão das Ofensas. No item 14, nós vimos que Jesus disse que deveríamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E no item 15, nós lemos o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não fosses o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisas por represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança o véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Leão, 1861. Vamos refletir sobre esse item 15. Nós devemos perdoar indistintamente a todos quantos nos ofendem, amigos e inimigos, pois perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, e perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. A atitude
de perdoar ou não se reflete em nossa vida. Porque se perdoarmos, também seremos perdoados. Se, ao contrário, formos duros, exigentes, inflexíveis e usarmos de rigor até por uma ofensa leve, o mesmo tratamento receberemos. Como querereis que Deus esqueça de que a cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. A certeza que temos que fomos ofendidos e temos a razão do nosso lado não nos torna propensos a perdoar, porque este procedimento nos endurece o coração, pois nosso orgulho e nossa vaidade levam-nos a crer que sempre estamos certos. Por isso, ao enfrentar tais situações, consultemos o nosso íntimo. E se formos honestos, admitiremos que, em grande parte das vezes, fomos o agressor. Se nesta luta que começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura, fomos nós quem atiramos a primeira pedra, cabe-nos ser indulgentes com a suscetibilidade do próximo. E se fomos realmente ofendidos, como devemos agir? Nós devemos analisar se não exaltamos os ânimos por meio de represálias, contribuindo para que degenerasse em querela grave um desentendimento que poderia ser facilmente superado. Se de vós dependia impedir as consequências de um desentendimento e não impedistes, sois culpados. Quando nós examinamos o fundo da nossa consciência e de nada nos censuramos, nós devemos ser indulgentes para com as fraquezas do nosso irmão e usar de clemência para com ele, rogando a Deus em nome de Jesus pelo seu esclarecimento e progresso espiritual. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Será que é possível perdoar alguém e alegrar-se por algum mal que lhe advenha? Neste caso, então, não há perdão verdadeiro, pois quem assim age guarda rancor do próximo e alimenta no coração sentimento de vingança. O perdão é ato de amor. Por isso, quem perdoa alguém sinceramente não pode regozijar-se com o seu sofrimento. Perdoar também não é simplesmente afastar-se do agressor. Aquele que diz perdoar, desde que jamais se aproxime do inimigo, não perdoou verdadeiramente. Guarda ainda no coração ódio e ressentimento. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Então, qual o verdadeiro perdão? Aquele que lança um véu sobre o passado, que esquece as mágoas e elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. E como podemos vivenciar este ensinamento no dia a dia? Buscando libertar-nos dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos do nosso próximo, através do perdão sincero, e, paralelamente, evitando que simples dissensões derivem para malquerenças e inimizades, pela vivência constante da fraternidade ensinada no Evangelho de Jesus. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, tem um texto muito lindo, intitulado A Pena de Talião. Ele diz o seguinte: pode parecer à primeira vista que justiça e misericórdia sejam virtudes antagônicas que se excluam reciprocamente. Daí a razão de muitos não compreenderem como possa Deus exercitá-las, sem que uma precise ser anulada para que a outra prevaleça.
Tudo, entretanto, se torna claro quando nos lembramos de que as boas qualidades morais são filhas do amor e que este sentimento sublime sempre encontra meios de harmonizá-las. Senão vejamos, a justiça exige que toda infração à lei seja punida e desde a origem dos tempos isso tem acontecido infalivelmente. Aliás, todos os grandes missionários religiosos que têm vindo à Terra, inspirados que foram pelo alto, estabeleceram em seus códigos a pena de talião, ou seja, castigo igual à culpa. O olho por olho e dente por dente de Moisés, por exemplo, e o quem com espada fere, com espada será ferido, do Cristo, são preceitos que consagram esse princípio fundamental da justiça. Moisés, todavia, dava ao ofendido o direito de tirar desforra, pessoalmente e na proporção da ofensa recebida, enquanto Cristo, surgindo entre nós quando era chegado o momento de os terrícolas darem início a uma fase mais avançada da sua evolução espiritual, trouxe como missão ensiná-los a quebrar as cadeias do mal a que se jungiam pela lei de ação e reação. Introduziu nas relações humanas, então, uma nova ética. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, exemplificando a ele mesmo até as últimas consequências. Não deixou, porém, de adverti-los muito explicitamente. Se perdoardes aos outros as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não lhes perdoardes quando vos têm ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Analisando a fundo essas novas regras de conduta, percebe-se conterem elas as mesmas justiças da pena de talião, com a diferença de que, ao invés de castigo igual à culpa, acenam com prêmio igual ao merecimento. Reparemos bem, aquele que revida ao seu ofensor com igual ofensa está exercendo a justiça, cobrando o que lhe devem, mas por sua vez terá de pagar na mesma moeda toda a injúria que fizera a outrem. Já aquele que perdoa as ofensas recebidas fica com o crédito do mesmo valor na contabilidade celeste, crédito esse que será levado em conta quando lhe aconteça cometer alguma falta. E quem não está sujeito a errar? Por haver entendido perfeitamente esse mecanismo da justiça divina, é que o colégio apostólico proclamava a miúde: suportai-vos uns aos outros, tende entre vós mútua caridade. O amor cobre uma multidão de pecados e etc. Talvez nos perguntem, no segundo caso, sendo o ofensor perdoado pelo ofendido, ficará sem a punição devida? Absolutamente. A providência cuidará disso e, seja na mesma existência ou em outras posteriores, ele sofrerá o que tenha feito sofrer. Não porque apraz a Deus castigar os culpados, mas para que todos se corrijam, progridam e sejam felizes. E é assim, deixando-nos experimentar os funestos resultados de nossas más ações, bem como nos ensejando a oportunidade de emendar-nos através das vidas sucessivas, que Deus se revela a um só tempo soberanamente justo e misericordioso, como convém àquele que é o Santo dos Santos. Quando transportarmos para a vida prática os luminosos ensinamentos do Cristo, preferindo perdoar a usar de represálias, retribuindo ao mal com o bem, a paz e a alegria farão morada permanente em nossos corações, valendo isso dizer que já estaremos adentrando o reino dos céus. Chegamos então à conclusão que devemos perdoar sempre para que Deus nos perdoe,
pois o rigor que usarmos para com o próximo será igualmente usado para conosco. Terminando aqui esse estudo de hoje, nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a oportunidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo a Ele que nos abençoe, nos ilumine e nos dê forças para continuarmos a nossa caminhada rumo à luz e à felicidade. Que assim seja.